Olá, você do primeiro ano do ensino médio da mediação tecnológica. Que tal? Olha aí, mais uma aula de química. Isso mesmo, é o que eu, professor Almeida, estou trazendo para você. E olha só, ainda sobre ligações covalentes, aquelas ligações que acontecem por emparelhamento de elétrons. E veja aí na tela, então, essa aula de número 28. Essa aula de número 28, onde nós temos sobre polaridade das ligações, polaridade das moléculas e, além do mais, polaridade e solubilidade. Então, sendo assim, vamos ver cada parte desses conteúdos. Lógico que polaridade, olha aí, nós temos polaridade que acontece nas ligações que os átomos fazem entre si. Sendo assim, as ligações químicas são classificadas em ligações que podem ser polar ou apolar. Enquanto que toda ligação iônica ela é polar. Porque a polaridade da ligação covalente depende dos átomos que estão presentes na formação da molécula, né? Então, se os compostos são iônicos, é porque a ligação é iônica. Então, a polaridade então o composto é polar. Ótimo, a ligação é polar. Agora, as ligações covalentes, nós temos, podem ser polar e pode ser apolar. Logo, uma ligação covalente, ela será polar sempre que os dois átomos que estabelecem essa ligação covalente possuírem diferentes eletronegatividades. Se isso acontecer, claro que átomos de elementos químicos diferentes, não é isso? Então, gera o quê? Uma polaridade. Então, a ligação covalente, desde que as eletronegatividades... Mas o que significa mesmo eletronegatividade, professor? A eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de atrair elétrons. Quanto mais tendência de atrair elétrons, mais eletronegativo é aquele átomo. Tá joia? Então, se a ligação for covalente, aquela que acontece por emparelhamento de elétrons, podemos ter ligações apolares. Por quê? Porque os átomos apresentam polaridades iguais, eletronegatividades iguais. Se a eletronegatividade for iguais entre os átomos, não existe diferença, então a polar é aquela ligação. Mas na ligação covalente, ela pode ser polar quando os átomos tiverem eletronegatividade diferentes. Na ligação covalente, acontecendo por emparelhamento de elétrons, se as eletronegatividades forem diferentes, dizemos que aquela ligação é polar. Mas se a eletronegatividade for igual, dizemos que a ligação é apolar. E iônica, né? No início você viu que toda ligação iônica é polar. Por que toda ligação iônica é polar, professor? Porque você envolve íons de cargas diferentes. Os íons positivos são o quê? Os cátions. Porque o átomo do elétron e o negativo são os ânions, aqueles que ganhou elétron. Portanto, na ligação iônica, a polaridade é garantida. Mas a covalente, aquela que ocorre por emparelhamento de elétron, pode ser polar ou apolar. Depende da eletronegatividade entre os átomos. Para isso,
Para isso, a polarização de uma ligação, ela pode ser representada por um vetor de polarização que nós chamamos de momento dipolo, hein? Eu acredito que até lá na física, né, você já tenha escutado sobre o momento dipolo. E é representado aqui por essa letra minúscula, né? Olha aí, onde está indicado um sentido, que por convenção está na direção da ligação e no sentido do átomo mais eletronegativo desta ligação. Tá joia? Então, fala de momento polar. Se apresentar iguais, são apolar. Se diferentes, polares por causa de quê? Da eletronegatividade. Tá joia? Lembrando a eletronegatividade, né? E aí, meu caro aluno, você está lembrado do que significa eletronegatividade? Eu até já mencionei, né, no início da aula. Quando você estudou lá na tabela periódica, além da localização dos elementos, dos grupos dos elementos químicos, nós também abordamos sobre as propriedades periódicas, né? Eletronegatividade, eletropositividade, energia de ionização, densidade, enfim. No entanto, como nas ligações químicas envolve átomos de elementos químicos diferentes ou iguais entre si, é interessante que para eles se ligarem depende de uma certa atração. E aqueles átomos que apresentam maior tendência de ganhar elétrons para eles, trazendo o elemento químico átomo, o outro átomo para perto de si, significa dizer que nós estamos falando de eletronegatividade. Na tabela periódica, no mesmo período, cresce da esquerda para a direita e nas famílias de baixo para cima. Vocês estão lembrados? E aí, qual é o elemento químico mais eletronegativo da tabela periódica? Então, nós vimos que era o flúor, né? Vai até a família, até o grupo de 17, que é a família 7A, e em cima está o elemento. Da 18 não, porque lá são gases nobres. Então, a eletronegatividade não chega até lá. E aí, voltando para a eletronegatividade, é a tendência que um átomo possui de atrair elétrons para perto de si. Isto quando se encontra ligado a um outro átomo de elemento químico diferente numa substância composta. E o que é uma substância composta? Substância composta são aquelas cuja fórmula apresenta mais de um elemento químico, tá joia? Aí, nós temos aqui, conforme eu falei para vocês, na tabela periódica, a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita. E nas famílias, crescem de baixo para cima. A fila de eletronegatividade. Então, só para dar uma representação geral sobre alguns elementos químicos, digamos que nós temos do flúor e vamos até o hidrogênio. Aqueles que estão aqui à esquerda são os mais eletronegativos, que têm maior tendência de ganhar elétrons, independente de estarem no mesmo período da família, enfim. Ok? De forma que a eletronegatividade, olha aí, o flúor é o mais eletronegativo. E o hidrogênio? Por que o hidrogênio está lá na esquerda da tabela periódica? Ele só tem um elétron, ele tem número atômico 1. Então, olha só, ele está do lado eletropositivo. Ele tem menos eletronegatividade. Então, ele é eletropositivo e não eletronegativo. Na sequência, só para a gente relembrar aquele macete, né? Para saber, entre esses elementos, né? Quem é mais eletronegativo, quem é menos eletronegativo, então atribuiu-se a seguinte frase. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Lembrando que tudo em relação à primeira letra. Flúor,
oxigênio, nitrogênio, bromo e iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio, ok? Então, é uma maneira da gente gravar e se lembrar quando tratamos de eletronegatividade. De repente, existem alguns compostos formados e você precisa distinguir quem é o mais eletronegativo, quem é o menos eletronegativo, tá bom? Assim sendo, vamos partir para o exemplo de uma ligação covalente polar. Olha só. O átomo mais eletronegativo, conforme vocês viram, é o flúor. Por quê? Porque ele exerce uma atração sobre os pares de elétrons compartilhados, adquirindo um caráter parcial negativo. Quer dizer, quanto mais ganha, mais negativo fica. Ok. Quanto mais aproxima-se. Consequentemente, o átomo menos eletronegativo, caso o hidrogênio, adquire um caráter parcialmente positivo. Por quê? Porque se o flúor atrai o elétron, não é ganhar uma ligação iônica, vamos dizer. Mas se o flúor atrai o elétron do hidrogênio, o elétron do hidrogênio só tem um próton e um elétron, claro que o hidrogênio vai ficar com um caráter muito positivo, não é isso? É o que acontece. Observa-se que não existe uma uniformidade na nuvem eletrônica. Portanto, existe o quê? Uma diferença na polaridade. Por quê? A nuvem eletrônica seria se os dois fossem negativos, se os dois fossem elétrons. Mas à medida que o flúor tende a atrair o elétron do hidrogênio, claro que o hidrogênio vai ficar positivo. Então, essa nuvem não existe de elétrons. Quando ele fala nuvem eletrônica, são muitos elétrons ao redor de um determinado átomo. Tá bom? Mas o que se observa por essa atração de elétrons que o flúor faz sobre o hidrogênio, existe uma diferença na polaridade. Aí sendo, e quando numa determinada molécula estivermos ligação covalente apolar? Vamos ver o exemplo? Então veja o seguinte, átomos do mesmo elemento químico, eles não apresentam diferença de eletronegatividade. E nesse caso, os pares de elétrons compartilhados ficam distribuídos igualmente entre os dois átomos, os quais adquirem um caráter parcial. Está vendo aí? Zero, né? Caráter parcial zero. O que acontece com dois átomos de cloro? Vocês estão lembrados do cloro? O cloro, ele tem número atômico 17. Então, 2, 8, 7 na última camada. Lógico que cada cloro, ele precisa de um elétron. Então, esse elétron de um cloro que ele precisa e do outro cloro é que eles fazem a ligação covalente comum para se estabilizar. Então, quanto ao caráter parcial, não existe, é zero, porque a mesma força que um faz para atrair o elétron do outro é a força que o outro faz e vice-versa. O que acontece é que evidencia-se que existe uma uniformidade na nuvem eletrônica entre os átomos de cloro. Portanto, aqui não tem a diferença de polaridade. Lá no HF, o que é que nós vimos? Lá existiu uma diferença de polaridade, o que não existiu foi a nuvem. Por quê? Porque o hidrogênio era positivo, caráter positivo, e o flúor negativo. Mas diante dos dois átomos de flúor apresentar a mesma eletronegatividade, portanto, o caráter parcial do cloro é zero. Sendo assim, não existe
diferença de eletricidade e as polaridades se anulam. Por isso que nós chamamos de polaridade zero. Tá joia? Na sequência agora, já que você aprendeu sobre a polaridade das ligações que acontecem entre os átomos na formação de um determinado composto, vamos abordar sobre a polaridade de moléculas. Sabemos que na ligação covalente não há formação de íons, né? Porque senão a ligação seria iônica. E a ligação iônica é quando o átomo doa elétrons, se torna um cátion, e o outro ganha, se tornando ânions. Mas na ligação covalente, o que existe é emparelhamento. Tá bom? Então, as cargas elétricas não são distribuídas de forma homogênea, fazendo com que parte distinta das moléculas fique ligeiramente positivas e outras negativas, né? Características que podem definir se uma molécula é ou não apolar. Como é que nós vamos ver? Primeiro, a diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão ligados. Vocês já viram, se a eletronegatividade for igual, como a do cloro com cloro, aí, olha só, claro que é apolar. A partir do momento que existir diferença de eletronegatividade, você vai ter moléculas polares, não é isso mesmo? Outra característica que pode definir se uma molécula é ou não polar tem a ver com a geometria molecular, inclusive que você aprendeu na última aula. Se não houver diferença de eletronegatividade entre os átomos, a molécula provavelmente é apolar, qualquer que seja a sua geometria. Ou seja, não tem diferença de eletronegatividade, polaridade não existe. Então, a molécula do gás hidrogênio, HH, H2. A molécula formada pelo gás nitrogênio, também não existe polaridade. E uma molécula formada por 4 átomos de fósforo, também não existe polaridade, porque a polaridade entre si é a mesma. Então, elas, ok? Não existe diferença. No caso do ozônio, olha o que observamos. É uma exceção. O ozônio é formado por 3 átomos do mesmo elemento químico, oxigênio. Ah, legal. Acontece que o oxigênio apresentou par de elétrons na última camada, a qual é oferecida para o terceiro oxigênio na formação da ligação dativa. Então, pelo fato de o oxigênio fazer ligações entre 3 átomos e sobrar um par de elétrons na última camada, significa dizer que isso representa polaridade. Então, a molécula de O3, ok? Então, aí nós temos as exceções, né? Se houver diferença de eletronegatividade entre os átomos, a molécula pode ser polar, dependendo também da sua estrutura molecular, da geometria. O que nós dizemos que a molécula de CO2 é a molécula apolar? Porque o carbono tem 4 elétrons na última camada, 2 elétrons se ligam com oxigênio e 2 com o outro, não sobra par de elétron disponível no elemento central. Se não sobra par de elétron, significa dizer que o momento polar para este oxigênio é igual a este momento polar para esse oxigênio. Moral da história: as forças se anulam e a molécula é considerada uma molécula
polar. Tem mais? Já com relação à água, por que a molécula é polar? A molécula da água, ela é uma molécula angular. E vocês viram que o oxigênio, ok? Quando se liga com os hidrogênios para formar a molécula da água, ainda sobra 2 pares de elétrons. Só em saber também que existem átomos e elementos químicos diferentes, mas sobra par de elétrons, esses elétrons aqui, eles geram uma diferença de polaridade e, portanto, a molécula da água, além de angular, ela também é uma molécula polar. Falar do vetor momento dipolar é aquele que apresenta a polarização de uma ligação covalente, porque a polaridade de uma molécula com mais de 2 átomos. Nós deveremos ver o seguinte: nós teremos sempre o vetor dipolar. Quando fala dipolar é porque está representando polos diferentes, tá certo? E aí, uma molécula que ela é polar, se ela é uma molécula polar, é porque, olha, o momento dipolar dela é diferente de zero. Isto é, não se anula, porque se anular vai ser zero. E agora a molécula apolar, olha aí, o momento dipolar é zero. Só para vocês entenderem, além do conceito, além do que significa polaridade na molécula, polaridade na ligação, então olha aí, momento dipolar, para que a gente possa diferenciar uma molécula polar de uma molécula apolar. Este quadro aqui, ele é bom porque ele ilustra para vocês, né, algumas moléculas que traz entre si a geometria, o vetor, olha aí, o momento dipolar, e a molécula se é polar ou apolar na sua polaridade, né? Observando aqui, HCl. Então, olha aí, ó, nós temos aqui momento dipolar diferente. Então, o vetor parcial, né, com relação, apresenta cargas diferentes, HCl. Então, é o quê? Polar. A preferência dos elétrons segue para onde? Com relação ao cloro, né? O CO2, vocês viram que os elétrons que fazem do carbono com o oxigênio com carbono, as forças se anulam. E aí, momento dipolar zero, a molécula é apolar. A da água, pelo oxigênio apresentar par de elétrons não ligados, ou seja, disponíveis, então, o que aconteceu? A molécula é polar. E o nitrogênio, devido a apresentar 3, digamos assim, elétrons disponíveis, nós temos também a polaridade da molécula do nitrogênio. Lembrando que o HCl apresenta geometria linear, o CO2, geometria linear, a água, geometria angular, e o NH3, triangular piramidal. Tá joia? Por causa do par de elétrons que encontra na última camada disponível. É interessante a gente conhecer a polaridade e o sentido dos vetores. Ó. Então, significa dizer essas setas aqui, ó, na água e no nitrogênio, seguindo para o nitrogênio e o oxigênio, devido à eletronegatividade que o oxigênio e o nitrogênio apresentam. Entre o carbono e o oxigênio, a eletronegatividade maior é do oxigênio. Por isso, os elétrons são atraídos do carbono para o oxigênio. No HCl, os elétrons são atraídos do hidrogênio para o cloro. Está vendo aí?
Então, nós abordamos sobre tanto as geometria molecular, sobre a polaridade das ligações e a polaridade das moléculas, tá? Então, os conteúdos, os assuntos que já trabalhamos em química, sempre serão necessários para o entendimento das aulas subsequentes, tá? Falar agora de polaridade, que vocês já viram, né? Polaridade. Vamos relacionar com o que chamamos de solubilidade. Mas, professor, o que significa solubilidade? Ok? Geralmente, meu aluno, solubilidade representa a facilidade que uma substância tem de se dissolver em outra. Por exemplo, o sal se dissolve na água. O açúcar se dissolve na água. Mas o óleo não se dissolve. A gasolina não se dissolve na água. Então, a facilidade com que algumas substâncias têm de dissolver num determinado solvente, exemplificando aqui a água, isso nós chamamos de solubilidade. Agora, vamos relacionar a polaridade das moléculas com a solubilidade que aquela substância apresenta. Tá joia? E aí, a água, vocês viram que a água é o quê? Uma molécula polar, devido à diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o hidrogênio. Então, voltando aqui na polaridade e a solubilidade. Duas substâncias são solúveis entre si e se dissolvem uma na outra quando formam uma mistura homogênea. Lógico, misturou muito bem, não consegue diferenciar uma da outra. Então, nós estamos em uma mistura homogênea. Substância polar, ela é solúvel, isto é, se dissolve em outra substância polar. Tá bom? As polaridades facilitam, ok? A mistura, para que aquela mistura que acontece seja chamada de mistura homogênea. E sendo uma substância apolar, é porque a molécula dela é apolar. E aí, ela é solúvel, mas em outra substância polar. E daí você grava. Substância que é polar só se dissolve em outra polar. Substância apolar em apolar. Polar não se dissolve em apolar e vice-versa, por causa da estrutura das ligações, da geometria, da eletronegatividade que existe nos átomos, enfim, as propriedades garantidas se polaridades iguais são solúveis, polaridades diferentes não são solúveis, tá bom? A gasolina e a água não se misturam, porque a gasolina é apolar, hidrocarbonetos, a água é polar. Etanol e água se misturam, porque o etanol apresenta polaridade. A água também é polar, assim, tudo bem. A gasolina é apolar. O querosene é apolar, portanto, se dissolve. Dependendo da polaridade das moléculas, garante-se, ok? Com certeza, a solubilidade das substâncias. Para ilustrar um pouco, olha só. E aí, esse urso, né? Ele está aí, ó. Socorro, socorro! Estou dissolvendo. Mas os ursos são insolúveis. Então, é fácil para ver dizer isso. Você não é polar. Apresentar, não confundir a polaridade que existe nos trópicos, então não significa a polaridade nas moléculas que constituem o urso. Tá legal? Porque está falando da região polar e não do animal em si, que é o urso. Valeu? Melhor ainda, agora eu trago para você um aprender fazendo para ajudar o entendimento sobre polaridade
das moléculas ou até mesmo a solubilidade, não esquecendo da geometria. Embora a ligação covalente representa o compartilhamento de elétrons, a polaridade de uma ligação desse tipo está relacionada com a capacidade que o núcleo de cada átomo tem de atrair os elétrons compartilhados na ligação. E a figura mostra nos modelos de algumas moléculas com as ligações covalentes entre seus átomos. Então veja aqui a molécula A, a molécula B, a molécula C e a molécula D. Uma vez que você já aprendeu sobre geometria, polaridade, assinale a polaridade dessas moléculas, sabendo que tal propriedade dá, olha aí, diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão diretamente ligados. Nas moléculas apresentadas, átomos de elemento diferente têm eletronegatividade diferente. E também forma geométrica das moléculas. Dentre essas moléculas, pode afirmar que são polares apenas. Então, olha lá. Letra A da figura A e B. B, a figura A e C. C, A, C e D. D, B, C e D. E, C e D. E aí, qual a alternativa correta? Então, olha só as figuras que vocês viram, né? A, B, C, D. A resposta correta para esta questão seria o quê? A letra E. Onde a letra E que diz que, ó, moléculas que são polares, C e D. Molécula C, ela possui uma geometria angular, com dois átomos iguais ligados ao seu átomo central. Como sua geometria é angular, o número de nuvens eletrônicos no átomo central é diferente do número de ligantes iguais. Assim, a molécula é polar. Na molécula D, ela é diatômica. Ela apresenta dois átomos, formada por átomos de elementos de química diferente, portanto, ela também é apolar, ok? Então, a molécula C e D. Na aprender fazendo, na outra questão, nós temos o seguinte, ó. Considerando os seguintes aletos de hidrogênio, que são aletos de hidrogênio? Aqueles cujos elementos químicos são hidrogênio e o outro um halogênio. HF, HCl, ácido bromídico. Aleto de flúor ou ácido fluorídrico. Aleto de cloro ou ácido clorídrico. Aleto de bromo, ácido bromídico. Pode-se afirmar que a molécula mais polar que existe é HF, olha lá, fluoreto de hidrogênio. Letra B, a molécula mais polar é o brometo de hidrogênio, o ácido bromídico. C, todos três são compostos iônicos. Letra D, somente HF é iônico, pois o flúor é muito eletronegativo. Letra E, somente HBr é covalente, pois o bromo é um átomo muito grande para formar a ligação. Aí você olhando para a estrutura, né, meu caro Orlando? Se você tem o hidrogênio, ele não forma ligação iônica. Ele só tem um elétron, ele tende a fazer covalente. Então, HF, olha aí, ó. HBr, H, olha aí. Todas as ligações aqui, elas são ligações covalentes, não são ligações iônicas. Então, todos os três são compostos iônicos. Delete a alternativa C. Somente HF é iônico, pois o flúor... Não. O HF, apesar do flúor ser muito eletronegativo,
ele apenas atrai elétrons do hidrogênio, mas não constitui um composto iônico. Somente o HBr é covalente, pois o bromo é um átomo muito grande para formar ligação. Não. Tanto o HBr, como o HCl, como o HF, todos eles são ligações covalentes. E aí a resposta correta, com certeza, a letra A. Vocês viram lá na sequência, hein, da eletronegatividade. Quem era o mais eletronegativo, né? Nós tínhamos o flúor e o hidrogênio no final. Portanto, o mais eletronegativo era o flúor, menos negativo era o hidrogênio. Então, a mais polar não quer dizer que ela tem que ser uma molécula iônica. Mas a diferença de eletronegatividade que apresentar entre os elementos desse composto, aí sim caracteriza o quê? A polaridade daquele composto. Justificando aqui, olha só, nós temos que o haleto de hidrogênio é mais polar, no caso, o HF. Por quê? Porque o flúor é muito mais, é o halogênio mais eletronegativo que existe, né? Eu mostrei para vocês, na tabela periódica, família 7A ou grupo 17, vocês vão de lembrar que o flúor está nessa posição. Flúor, cloro, bromo e iodo. A eletronegatividade aumenta de baixo para cima. Então, geralmente, na tabela periódica, o elemento químico flúor é o mais eletronegativo. E já o menos eletronegativo é o hidrogênio. Lembrando ainda, meus caros alunos, que esta aula ela é muito positiva, o conteúdo dela é muito importante para você seguir no aprendizado de química, tá joia? Porque nós vimos as ligações químicas que acontecem entre os átomos, as ligações iônicas, né? E quanto à polaridade, sempre uma molécula ou um composto iônico, né? Quando falar composto iônico, é porque as ligações que unem os átomos daquele composto, representando aquela substância, é uma ligação iônica. Então, completamente polar. Quando trata-se de ligação covalente, nós podemos ter aquelas que podem ser polar ou apolar. Tá joia? Átomos que unem-se formando no mesmo elemento químico, formando uma molécula, todas são apolares, com exceção do caso do ozônio, que vocês viram, por causa do par eletrônico que sobra no oxigênio central. E aí, nós temos aquelas que são polares, só em você ver que a mesma ligação covalente, mas os elementos químicos que constituem aquela molécula são diferentes. Com certeza, a molécula é polar. Ainda mais quanto à solubilidade. Se uma molécula de uma substância apresenta molécula polar, ela só vai dissolver em substâncias cujas moléculas também sejam polares. Se por acaso uma molécula representa uma substância, mas essa molécula é apolar, ela só vai se dissolver em outras substâncias cujas moléculas forem apolar. Conclusão: polar se dissolve em polar, apolar se dissolve em apolar. Meus caros alunos, meus professores presenciais que estão aí colaborando com os alunos nas aulas de Química, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!